Olá! Nessa sequência de vídeos, nós vamos conhecer um pouco sobre todos os elementos presentes na estruturação de uma demanda da indústria que promova projetos de inovação de sucesso. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar um pouco sobre o tema inovação e todas as variáveis que estão presentes. É muito comum que no dia a dia nós tenhamos encontrado pessoas que dizem frases que nos soam sobre definição da inovação. Uma delas é inovar é criar algo novo, né? Ou então introduzir novidades, renovar, recriar. Inovar é fazer algo da forma como não era feito antes. É o mesmo que inventar algo novo. Toda ideia nova pode ser considerada inovação. Muitas dessas frases, necessariamente ditas no cotidiano, não estão corretas, porque nelas há algumas confusões conceituais. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre isso, a gente vai distinguir alguns conceitos. O primeiro conceito é de ideia. Ideia é tudo aquilo que eu consigo representar de forma imaginária, seja algo real, que eu já vi, né, e eu relembro, eu tenho a ideia de como é, ou algo que eu desejo construir ou projetar. Então tem a ver com essa concepção mental. A descoberta tem a ver com o fato de ir na natureza e encontrar algo que já existe e revelar isso, né? A ciência, muitas das vezes, ela está repleta de descobertas. A invenção, por sua vez, está relacionada na concepção que o ser humano tem, né, da criação de algo novo, que pode estar relacionado com alguma descoberta, ou seja, ele pode descobrir algo e daquilo transformar em alguma coisa, ou seja, ele manipula aquela natureza, ou não necessariamente, ele pode pegar uma ideia, ter a ideia de algo e criar aquilo. A inovação, por sua vez, tem a ver sim com o ato de fazer algo novo, mas não necessariamente precisa ter descoberta ou precisa ter invenção. Basta produzir algo novo, né, relacionado a produtos ou processos existentes, mas que, sobretudo, tenha uma relação muito forte com circulação de riquezas. Então, a gente fala que as empresas inovam porque elas fazem aquele ato em função de melhorar as suas receitas, de melhorar a competitividade que tem em seu mercado. Então, sempre que a gente falar em inovação, é muito importante que a gente lembre da necessidade de estar vinculado com a geração de riquezas ou circulação de riquezas. Mais à frente, a gente vê num conceito mais claro exatamente essa ideia, né? Então, a inovação é a introdução de uma novidade ou do aperfeiçoamento de algo, certo? Que esteja no ambiente produtivo ou no ambiente social, que resulte em novos produtos, novos processos ou serviços daquela empresa e que compreenda a agregação de novas funcionalidades. Então, veja só, por isso que a gente fala que a inovação não necessariamente tem a ver com invenção. A gente desconstrói essa ideia, porque muitas vezes eu já tenho algo que foi inventado e eu só agrego aquilo para que aquele produto tenha uma nova funcionalidade, né? Ou até mesmo uma nova característica. Se a gente for parar para pensar, muitos são os produtos que a gente vê com formato diferente. Um determinado produto que eu preciso utilizar, pegando com a mão, é possível mudar o formato daquele produto para que ele tenha um melhor conforto na hora de manusear. Então veja só que a mudança daquele formato ou a alteração de alguma característica pode sim ser considerada uma inovação. Ainda mais a gente vai ver nesse conceito, já no finalzinho, que isso tem que resultar nas melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Essa descrição está na Lei 13.243. Veja só, é uma concepção que está na lei e que a gente vai ver muitas empresas fazendo atividades inovativas em função dessa grande oportunidade que é a inovação para melhoria dos ganhos efetivos, tanto na qualidade do produto, do serviço que faz, né, e, consequentemente, no crescimento dessas empresas. Muito bem.
A gente vai dar uma olhada aqui em dois exemplos de inovação. O primeiro deles é a criação do velcro. Na criação do velcro, nós tivemos a descoberta do carrapicho, que foi uma descoberta ocasional, né? O Jorge Mestral foi caçar com o seu cão e ele percebeu que algumas plantinhas ficavam presas na calça, no pelo do animal. E aí ele achou aquilo incrível e passou algum tempo tentando reproduzir algo que pudesse ter a mesma fixação que aquela plantinha. Então, ele, veja só, ele descobriu o carrapicho e aí ele teve a ideia de criar um artefato, criar um tecido que fosse capaz de prender facilmente no tecido, que tivesse uma certa fixação, que não soltasse com facilidade, mas se eu quisesse remover, ainda assim também não seria tão difícil. E aí ele concebeu a invenção, que foram duas tiras de tecido. Em uma delas há milhares de ganchinhos minúsculos e na outra a gente vê laços. Então, quando esses dois tecidos se aproximam, como os ganchinhos encaixam nos laços, eles ficam presos nos laços, aquela fixação acontece. Mas como são laços e ganchinhos que são minúsculos, se eu pressionar com determinada força para afastar os tecidos, eu consigo soltar. Então veja só, a invenção desse artefato só foi criar a gosto popular alguns anos depois. Então veja, em 48 ele foi criado, mas só em 67 a NASA achou essa invenção e decidiu utilizar na roupa, na vestimenta dos astronautas. Então veja só, a invenção já existia, o que a NASA fez foi inovar, foi pegar uma invenção que já existia e trazer para algum elemento da peça de roupa, para os objetos que estavam sendo utilizados naquele foguete. Então, é um exemplo muito claro. O segundo, a gente vai ver aí já mais recente, a descoberta de uma enzima que é derivada do salmão. E essa enzima ela foi percebida, foi descoberta com um elemento que ajudava o embrião sair, né, da casca do ovo. E alguém logo teve uma ideia de usar essa enzima para remover as células mortas da pele, fazer o processo de cicatrização acontecer de forma mais rápida e aí renovar a pele. E aí, claro, houveram muitos estudos, muitos testes para que aquela invenção pudesse ser alcançada. Então, foi feito um processo específico de extração e isolamento dessa enzima, que, combinada a alguns outros óleos e substâncias, pudessem preservar aquela propriedade por mais tempo, ou até mesmo acelerar. E aí, então, foi que, uma vez que esse processo inovador de extração e isolamento dessa enzima foi alcançado, ele foi registrado e patenteado, e depois foi incorporado em um cosmético para esfoliação da pele. E aqui a gente tem um exemplo claro de um produto, sem fazer merchandising, mas um produto muito famoso por dermatologistas no mundo inteiro, que tem um valor relativamente caro, se a gente for pensar para o dia a dia comum de uma pessoa de classe média. Então, um produto que custa quase em torno de R$ 1.000. Certamente as propriedades são tão boas, conservadas por este processo tão bem feito, que agregou valor àquele produto. Então, certamente produtos que fazem esfoliação de pele que não tenham essa enzima provavelmente podem ter um potencial muito menor do que esse que foi concebido. E aí a gente vê a trilha da inovação, ou seja, uma descoberta, uma ideia ou a invenção, ou até mesmo combinado desses três incorporado em um produto, em um processo de fabricação que faça com que aquela empresa consiga circular um maior número de receitas do que antes. Então a gente vê aqui um exemplo clássico, uma matéria do Estadão que fala exatamente sobre esse produto que a gente falou agora. Então, no texto, se vocês lerem, depois ele vai mostrar que inovação é investimento, ou seja, não é uma coisa barata de acontecer, é preciso pesquisa, é preciso desenvolvimento tecnológico, né? A inovação também pede segredos. Claro, se aquilo é a grande chave do sucesso de um produto, não se deve revelar e muitas vezes até quando se patenteia alguma coisa, se pede um segredo industrial sobre aquilo, né? A importância da gente enxergar
que a oportunidade da inovação vem da vivência ou da observação. Então, todas aquelas boas inovações, elas têm o seu alicerce na opinião das pessoas que fazem aquele processo, na opinião das pessoas que trabalham com aquilo. Porque é por meio disso que a gente consegue identificar os reais problemas, a gente consegue identificar, inclusive, o que deveria acontecer para que aquela inovação de fato fosse possível. E, claro, inovação é solução, ou seja, traz benefícios e melhorias. Não há como a gente dizer que algo é inovador se aquilo traz o mesmo benefício de antes, se não traz nenhum tipo de melhoria. Então é importante a gente enxergar no conceito de inovação que, além de tudo, né, você tem os tipos. O primeiro é a inovação em produto e serviço, que é uma inovação mais clássica, que a gente conhece com mais facilidade, né? Ou seja, os exemplos dos celulares, os smartphones vêm cada vez mais trazendo incorporações de melhorias nos seus produtos, tá? E você consegue claramente enxergar que a cada ano os lançamentos têm levado os smartphones a preços maiores, né? Porque essa incorporação de tecnologias acaba trazendo um valor maior para aquele produto, né? E aí a gente vai ver que a introdução no mercado de produtos ou serviços novos, né, se caracteriza como inovação em produto ou em serviço. Vale lembrar da gente entender que a inovação não necessariamente está ligada à invenção. Então, às vezes, eu posso simplesmente pegar uma invenção que já está incorporada em outro tipo de produto e trazer para cá. Então, quando a gente vê nos nossos smartphones recursos vinculados à câmera, por exemplo, do smartphone, certamente aquela invenção foi feita para um outro contexto e ela é incorporada no smartphone e aí sim você tem o sentido da inovação, tá? Então, essa alteração pode ser na própria especificação do produto ou do serviço, na técnica como aquele produto é concebido, ou seja, no processo de fabricação, na incorporação de novos componentes ou materiais, utilização de softwares novos e qualquer outra característica que seja funcional. Já a inovação em processo está vinculado na forma como eu faço aquele produto. Então, veja só, a gente fala muito da Coca-Cola, né, como um produto que não há outro igual. E muito se fala sobre a fórmula secreta da Coca-Cola. E talvez a gente agora amplie um pouco esse horizonte não só para o componente presente ali na forma, mas no mecanismo, no processo de produção daquele produto. E aí a gente vai ver que em determinado momento, quando a gente produz de uma forma específica que traz um ganho que nenhuma outra forma traz, a gente está lidando com um processo de inovação em processo. E a gente também tem dois tipos não tão conhecidos, que são as inovações organizacionais e as inovações de marketing. Muitas das vezes elas acontecem meio que de forma orgânica, porque a empresa ela precisa estar modificando sua forma de pensar, de conduzir, de se posicionar no mercado. Então, todas essas alterações elas são consideradas inovações organizacionais. Assim também como o próprio processo de marketing, porque como a proposta é tentar atrair do cliente uma atenção especial, muitas vezes a inovação é um fator-chave para que a gente consiga fazer esse tipo de resultado ser alcançado. Mas claro que, embora sejam dois tipos de inovação, a gente percebe que no mundo dos negócios, as grandes inovações elas estão focadas em produto e serviço e em processos. Muitas das vezes a gente inova em produto e também muda o marketing, para que as pessoas possam perceber um pouco melhor aquelas inovações, aquelas vantagens que tem nesse novo produto, tá? Bom, também é importante entender que a inovação ela tem alguns graus. Ela pode ser uma inovação radical ou disruptiva e pode ser uma inovação incremental. A grande diferença entre elas está no grau de modificação. Então, quando a gente faz uma transformação profunda num produto e serviço que quebra os paradigmas de mercado, a gente está falando de uma inovação radical e disruptiva. Quando a gente faz incrementos pequenos que trazem melhorias menores naquele produto, a gente está falando de uma inovação incremental. Então, exemplos de inovações radicais, o próprio Uber, que antes a gente não tinha um aplicativo, uma forma de pedir um carro para transporte, né?
mas, sobretudo, a gente não só tem um aplicativo que faz isso, a gente permite que qualquer pessoa possa ingressar, ela possa ser um motorista. Você tem preços diferentes de acordo com a qualidade do carro que você utiliza, o horário que você está pedindo, né, dependendo da quantidade de pedidos de carros naquele momento, pode fazer com que o preço da tarifa altere, fique mais barato, mais caro. Então, você vê uma grande mudança no mercado. Assim também como o mercado de streaming. É interessante ver o Netflix, hoje talvez seja uma das plataformas mais conhecidas, mas não foi a primeira plataforma que propôs um serviço de streaming, mas foi ela que talvez tenha modificado todo o mercado e fazendo com que todas as concorrentes mudassem sua forma de pensar e de se posicionar. Já nas inovações incrementais, a gente tem exemplos da Coca-Cola, que a cada ano que passa vai pensando numa mudança do rótulo, num formato ou num material usado na garrafa. E aí ele traz o conceito agora de garrafa retornável para ajudar o meio ambiente. Você consegue ter um desconto na compra daquela Coca-Cola nova se você entregar um recipiente já utilizado. A gente vê também a fábrica Castel, que sempre foi uma fábrica de lápis de cor, e aí ela vai mudando para lápis de melhor qualidade, lápis que tem um certo refinamento apropriado para determinados tipos de pintura. E assim também os próprios automóveis e smartphones vêm sempre trazendo a cada lançamento inovações que vão trazendo mais qualidade àquele produto. E aí a gente vê o poder da grande concorrência, né? A concorrência movimenta muito esse movimento da inovação. Então, para que as empresas se mantenham concorrentes, né, competitivas, elas precisam trazer inovações. Ora, inovações incrementais e, claro, né, inovações radicais e disruptivas, caso seja possível, seja o alcance daquela empresa. E a intenção que a gente tem com esses vídeos é dizer para vocês que a prospecção de uma demanda de indústria deve ter como foco a captação de um problema que acontece na empresa, em que o estudante possa propor uma solução inovadora, ou seja, uma solução disruptiva ou incremental. Muitas vezes, no processo de fabricação industrial, a gente vai ver que é possível enxergar aquele produto sendo produzido há muito tempo, mas há perdas de materiais, há desperdício, e às vezes uma solução simples pode ser feita naquela máquina, e aí, de repente, aquele desperdício todo ele não acontece mais. Veja, uma inovação incremental. E muitas vezes aí a gente pode pegar até um dispositivo que é utilizado num outro tipo de máquina, de um outro tipo de indústria, e incorporar aquilo, e aí eu tenho uma inovação incremental feita de forma muito simples, sem ter a necessidade da descoberta de algo da natureza ou até mesmo da atividade de invenção. Bom, a gente vai fazer ao longo desses vídeos essa jornada da prospecção de uma demanda da indústria. Primeiro eu preciso escolher e formalizar um convite, fazer uma entrevista estruturada para conseguir captar informações que sejam válidas na hora de eu organizar a ideia e redigir um texto final para essa demanda da indústria. Bom, nos próximos vídeos nós vamos entender outras variáveis, não percam, fiquem conosco.